capítulo 13, um dos textos primeiros que vamos ler, verso de 1 a 7. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel fez-se odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Até aí esse texto primeiro. Quem eram os filisteus? A Bíblia retrata esse povo como sendo um dos mais perigosos opositores contra o povo de Israel. Eles foram a principal resistência contra a conquista de Canaã. Habitavam a região costeira, à beira-mar. Eles formavam uma confederação de 5 cidades e estados: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Naquele tempo, os filisteus eram considerados a força militar mais poderosa, mais tecnológica, avançada da época. Isso porque era o povo que mais tinha arma de ferro, armas mais poderosas que as armas de bronze. Então, os filisteus eram pessoas que, em poderio tecnológico, militar, subjugavam as outras nações, tributavam em cima delas. E quando Israel toma posse de Canaã, desde o tempo de conquista, sempre eles foram opositores, sempre se levantaram com forças. As brechas e roturas que Israel abriu em desobediência à palavra de Deus, só permitiu que os filisteus avançassem cada vez mais e tomassem território que era território deles. Esses filisteus eram conhecidos pelas suas armas de ferro, como as suas espadas e lanças, que eram muito mais resistentes que o bronze. Eles eram habilidosos no uso de carros de guerras e arqueiros. Os historiadores, principalmente os estudiosos de exércitos em arte da guerra, nos tempos antigos, dizem que os filisteus eram um dos soldados mais pesados que tinham, porque eles iam para a guerra fortemente capacitados para aquela época. Eles tinham uma armadura de couro, quase que todo o exército tinha uma armadura de couro, e eles eram protegidos por capacete de bronze. A lança desses homens pesavam quase 7 quilos. É interessante isso. Essas lanças eram feitas de madeira com ponta de ferro, e essas espadas também eram feitas de ferro, e tinham 70 centímetros de comprimento. E cada soldado filisteu, eles tinham uma estrutura para combate, um treinamento que outro exército não tinha. Enfrentaram os egípcios, enfrentaram outras nações, e eles se posicionavam. Os carros de guerra
era uma arma poderosa deles. O serviço de infantaria dos filisteus era o carro de choque deles. Eles chegavam e destroíam, destronavam reis. Além da infantaria, do pessoal que vinha atrás, a primeira mão de infantaria eram os carros de guerra. Lembrando que as outras nações não dominavam o ferro, não tinham a arte do ferro. Os filisteus se adiantaram. Tal ponto que você vai encontrar nesse próprio texto que eles oprimiram Israel e não deixavam que Israel tivesse ferro, trabalhasse artesãos de ferro. E que se um israelita quisesse amolar uma enxada, amolar uma foice, custava muito caro ir até os ferreiros dos filisteus em Gate, por exemplo, e pagava-se caro para amolar. Israel não tinha habilidades ainda para isso, e eles tinham. E o texto diz que nesse contexto, quando os filisteus aqui se posicionaram contra Israel, eles já levavam uma vantagem. Levavam vantagem porque só em número de pessoas, nós lemos aqui no texto, eles já, só fora os carros de guerra, fora o grupo de infantaria que vinha atrás, a pé, fora os cavaleiros que tinham, o texto diz que eram incontáveis o número de soldados como a areia da beira do mar. E qual é o número de soldados de Israel? 3.000. É início de reino de Saul, segundo ano do reinado de Saul. Desses 3.000, 1.000 estão com Jonatas e 2.000 com Saul. Jonatas é designado para uma região, Gibeá de Benjamim, enquanto Saul vai ficar em outra região. Nesse tempo, esses homens aqui, eles tinham postos de controle em várias regiões, inclusive em Israel. Assim que Saul toma o trono, ele senta-se ao trono, Saul designa o seu filho para ir para esse local. E de repente, os filisteus começam a ver uma movimentação que eles não viam. Eles começam a ver organização, grave isso. Eles começam a ver disciplina, não se esqueça disso. Até então Israel não tinha um exército, mas os filisteus tinham. Eles começam a ver no primeiro ano que Saul arrebanha alguns homens e vai os treinando. Não se esqueça que os filisteus mantêm territórios observadores, postos militares em várias regiões, inclusive aqui, para saber que os soldados, as guarnições, ficavam como setor de recepção. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Era um grupo de soldados constantemente, 24 horas, que dava informações e protegia para que os filisteus não perdessem o controle. Mas de repente eles começam a ver, observar que a nação de Israel está se organizando. Agora eles já têm um exército, e isso vai incomodar os filisteus, porque aonde não tem ordem, tá bom para Satanás. Aonde não tem organização, tá ótimo para o inimigo. O problema é quando nós nos posicionamos. Entende isso, igreja? O problema é quando a gente começa a se alinhar. E eu estou falando não só no contexto material, mas no contexto espiritual. Enquanto a nossa vida está desalinhada, enquanto a nossa casa, escute isso, está desalinhada, enquanto o homem da casa não se posiciona como sacerdote e joga todo o peso da casa sobre a esposa, não assume o seu papel de pai e deixa a casa toda torta, bagunçada, está tudo bem.
Enquanto a esposa não caminha ao lado do marido, não anda junto, não oram junto, não buscam o Senhor junto, puxa para um lado, está ótimo para o inimigo. Ela grita, faz os seus caprichos, ensina os filhos a desonrar o pai, está ótimo para o inimigo. O problema é quando a família começa a se alinhar, é quando a família começa a orar, é quando o casal começa a se afinar. O problema para as trevas é quando uma igreja, ela também começa a se alinhar, é quando esta igreja começa a orar, é quando não é mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 8 pessoas apenas orando, é quando tem uma convocação de oração, e nós juntos entendemos esse objetivo e começamos a orar. O problema para o inferno é como o texto diz: os filisteus olharam e viram, eles eram desorganizados, agora eles têm um exército. Qual foi a primeira atitude dos filisteus? Nós precisamos parar este exército. Nós precisamos fazer com que eles não continuem com esse propósito. Nós precisamos destruir esse exército. Eles não têm armas de ferro, eles não têm experiências de guerra. Aí o texto vai nos dizer que após a organização de Saul, é início de reino, Saul designa seu filho Jonatas, novo. Eu não posso dizer para você, eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos Jonatas tinha, mas eu posso afirmar que Jonatas é novo, ele é moço, e diferente do pai dele, a história vai mostrar, Jonatas leva a sério o Senhor, ele crê em Deus muito, e quando o pai dele confia a ele uma região, Jonatas pega 1000 homens, e quem ele vai ter a sua primeira confrontação? Ele vai encontrar uma guarnição de filisteus, fortemente armados, fortemente treinados, capacitados, e Jonatas tem o quê? Os únicos 2 homens, nesses 3.000, fora os 3.000 além, que daria 3.002, é Jonatas e Saul, são os únicos que têm espada de ferro. Saul porque é rei, e Jonatas porque é príncipe. Os demais soldados de Israel que foram convocados camponeses, agricultores, inexperientes. Quais são as armas que esses homens têm? Eles têm espadas fabricadas de madeira, eles têm lanças que são feitas, apontadas, descascando, afinando, como se fossem os estiletes, ou afinando em pedras. Eles não têm pontas de ferro, eles não têm escudos como os filisteus têm. Israel não tem capacete de bronze como os filisteus têm. Israel não tem carros de guerra como os filisteus têm. Aliás, Israel não tem o número de soldados que os filisteus têm. Mas um moço cheio de Deus, ele move a região, ele move um lar, ele move um departamento, ele move uma pessoa só. Os grandes avivamentos não começaram com grandes multidões, começaram com 1, 2, 3 pessoas que jejuaram, que buscaram, que não tinham ideia ainda do que iria acontecer, mas eles começaram. Te dou um exemplo bíblico simples, mas poderoso. Pedro estava preso, a igreja se reuniu, estava orando de noite. Pedro ia ser executado no dia seguinte. A Bíblia diz que a igreja estava orando naquela noite, e a morte de Pedro seria no dia seguinte.
quando a igreja estava orando, o Senhor manda um anjo que entra dentro da prisão, liberta Pedro, passa pelos guardas, solta as correntes, acorda Pedro e diz: levanta, pega a tua capa. Pedro passa pelos guardas, ninguém entende nada. Pedro passa pela carceragem, ninguém vê nada. Pedro sai do cárcere, sai da cadeia, ninguém vê nada. E o anjo leva ele para fora, alguns caminhos, e diz: vai para lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma pessoa cheia de Deus, uma casa cheia de Deus, uma mulher, uma senhora, uma mãe, um pai, um obreiro cheio de Deus, ele faz com que o céu desça sobre o ambiente, ele faz com que o céu encha a sua casa, o quarto fica cheio. De repente, querido, olha, eu conheço histórias de mulheres, as mais antigas, que os netos e os filhos estavam brincando como é normal de crianças, e sabiam exatamente o horário que a avó ou a mãe estavam orando, e sabiam também o horário em que o vô estava lendo a Bíblia. Eles brincavam, quando alguma coisa acontecia diferente, ou uma bola que batia no quarto, ou alguma coisa que acontecia que ia de encontro à interrupção da oração, eles diziam assim: a mãe está orando, o pai está lendo a Bíblia. Eles respeitavam de tal forma, porque a atmosfera, o céu se manifesta quando ele é invocado, irmãos. Isso não tem a ver com quantidade. O texto bíblico, eu não posso pregar o que eu acho. Nenhum pregador tem esse direito. Nós temos que pregar o que a Bíblia diz. Jonatas não tem experiência de guerra, mas ele tem Deus. E ele vai. Primeira coisa que Jonatas faz: mete o pé naquela guarnição, expulsa, vence, os derrota, os extermina. Os filisteus souberam, falaram: é guerra. Olha o texto, 1 Samuel 13:5. Os filisteus se reúnem contra Israel. Depois que Jonatas fez isso, eles se reuniram, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e um povo e multidão como a areia do mar. Os 3.000 homens que estavam com Saul, quando viram esse ajuntar dos filisteus, a Bíblia diz que o povo de Israel se viu. O povo de Israel que cria em Deus se viu em apuros. Não é que Deus falou: vocês estão em situação complicada. Eles se viram em apuros. O texto diz: esconderam-se em cavernas, esconderam-se em buracos e penhascos, se esconderam em túmulos e em cisternas, e tiveram aqueles que ficaram paralisados pelo medo. E ainda teve gente, 1 Samuel 14:21, que no meio do coro se tornaram mercenários, mudaram de lado, eram israelitas e se alistaram no exército dos filisteus. Como se as coisas estivessem ruins, ainda tiveram que conviver com traidores que saíram da terra e passaram a apoiar. Alguns historiadores dizem que uns fizeram por ser mercenários, outros por medo, mas deixaram o Deus de Israel, deixaram Saul, deixaram a terra para apoiar Filisteu. Agora, se você reparou bem, primeira coisa é o olhar deles para eles mesmos. Eles se viram em apuro. Não foi Deus que colocou eles em apuro, porque Deus tinha uma palavra sobre Saul. Outra coisa,
se esconderam em cavernas e buracos e penhascos. Aí túmulos, cisternas, e teve gente que parou. Nunca que o diabo, o mundo, vai nos dar trégua, principalmente para quem milita no Evangelho. Militar, que eu quero dizer, é quem é combatente. Você que é de oração, você que trabalha na igreja, você que é intercessor, você que é mulher de oração, homem de oração, que congrega, você que busca o Senhor, você que consegue estabelecer disciplina na sua vida, momentos com Deus, não espere paz, refresco das trevas. Porque sempre as trevas vão tentar causar alguma coisa para te paralisar. Mas a Bíblia diz aqui no texto que o que Israel fez é o que talvez alguns possam estar fazendo. É ir para a caverna. E nós conhecemos um profeta que foi para a caverna e Deus foi buscá-lo. O texto diz que alguns deles foram para os túmulos e outros se jogaram nos buracos das cisternas que eram vazias, e ficaram paralisados de medo. O inimigo viu, repete comigo, o inimigo viu, e ainda vê, e ainda vê. Ele diz que é filho de Deus, ela diz que é filha de Deus, mas está com medo, não se posiciona mais. Jesus disse que o inimigo, nosso adversário, anda bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Deu brecha, ele entra e faz o estrago. Quando nós, diante dos desafios, qualquer que seja o desafio, o meu desafio não é o seu não é meu. Todos nós temos os nossos desafios. E Deus não nos dá provação maior do que a gente possa suportar. No momento certo, após a tentação do Senhor, após o batismo, o texto diz que o Senhor estava lá, Satanás saiu, ele venceu pela palavra, os anjos vieram e serviram ao Senhor. Primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida: fique firme, fique constante, porque o Senhor virá com socorro e com alívio, e Ele vai liberar sobre você o auxílio na hora certa, no momento de Deus. Não é no nosso, é no momento de Deus. Mas a gente precisa se posicionar. O texto diz que quando Israel viu 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, quando ele viu 3.000 homens de infantaria e uma multidão de soldados incontáveis, paralisou. Quando o inimigo viu o que paralisou, a história diz que já não tem mais 3.000, sobrou para Saul só 600. Dos 2.000 que Saul tinha, o medo os paralisou. O que o inimigo faz? Vá comigo para o verso 17 e 18 de 1 Samuel 13. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus. Quem eram esses saqueadores? Esses saqueadores significa tropa destruidora. Era como se um grupo treinado, era o melhor deles. Esses homens filisteus, esse pelotão filisteu, eles entravam para destruir, antes que os demais viessem. Esses saqueadores, que o versículo 17 fala, eles vinham para quebrar tudo, eles vinham para destruir tudo. E o texto continua: saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho do cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel. Verso 20: assim sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas e machados, foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. Verso 23: por isso no dia da batalha ninguém de Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas, e eles sabiam disso. Agora que a primeira das guarnições foi vencida por Jonatas, a guerra está declarada, porque Israel se posicionou, Israel se alinhou. Eles olham para Israel: nós somos os vorazes, nós somos os poderosos. O que sobrou para Israel? O quadro é uma nação que não tem ferreiro,
que não tem espada, que não tem quem possa construir para eles. E eles têm, os filisteus, como lobos, máquinas de guerra, famintos pelo sangue de Israel. Esse é o quadro que tem. Às vezes, nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. E nos colocamos, às vezes, como que Israel, como esses homens. Entramos em valas, entramos em cisternas, entramos em letargia, entramos em estado de inanição, entramos em apatia. Se a gente não tomar cuidado, nós entramos numa depressão profunda. Nós não temos mais vontade de caminhar, de viver. E aos poucos é tudo que o inimigo precisa. Porque esses homens olharam para o que estavam vivendo, viram o tamanho das dificuldades e fugiram. De fato, os filisteus eram mais poderosos em armas, em táticas, em pessoas. Só tinha uma coisa que os filisteus não tinham: eles não temiam o Senhor como Israel deveria de estar temendo, mas tinha alguns que temiam. Eles tinham armas, eles tinham táticas, eles tinham pessoas, mas eles não tinham o Deus que os protegia. Eu queria chamar a sua atenção essa noite, para esta primeira noite. O Deus é uma realidade na sua vida. Ou você respira Jesus na sua vida a partir de hoje, ou nós vamos ficar andando com um jugo nas nossas costas, um peso, como se a gente não pudesse levantar. Mas eis que nessa noite o Senhor corta. O Senhor libera para nós essa noite. Assim, muito de nós, como os filisteus tinham oprimido Israel, na condição dos judeus, alguns estão curvados, com medo de ameaças, de afrontas, e a gente não avança. A gente fica, e agora? Como é que vai ser? Em todas as áreas. E o inimigo vai crescendo. Se ele já nos paralisar, já está bom. Ele não precisa muito, é só nos distrair. Nos paralisou, nos desfocou, nos distraiu. A pergunta é: fé sem ação é o quê? O que é fé sem ação? Fé sem ação é nada. Louvor sem fé é apenas música. Tem muita música boa secular. Tem muita música boa secular. Música boa, não estou falando de música mundana, música secular. Sinfonia de Beethoven. Os tenores, que já não são todos vivos, os italianos, Pavarotti, o André Bocelli, são músicas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: louvor sem fé não passa de música. Louvor com fé também é adoração. Muda o circuito. Declarar vida e se comportar como caído é o mesmo que estar morto. Eu creio, eu digo, eu falo, mas minhas atitudes demonstram que eu estou morto. A palavra de Deus já está liberada sobre a nossa vida. Mas o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus sobre a nossa vida? Eu queria que você pensasse, diante de tantas palavras que Deus liberou sobre a sua vida, o que você tem feito com as palavras que Deus tem liberado sobre a tua vida? Deixa eu mexer um pouquinho com a sua fé, como o Espírito tem mexido com a minha. Quantos que estão aqui, ou os que estão assistindo essa noite, que de fato, presta atenção, que de fato acreditam nas palavras que Deus liberou sobre a tua vida, tem liberado sobre a tua vida? Você acredita, irmão? Permaneça com as mãos levantadas. O que você tem feito com as promessas e palavras de Deus sobre a tua vida?
A irmã Silvia saiu daqui quarta-feira, tomou posse de uma palavra, e ela está com um testemunho lindo, maravilhoso. Ela diz: pastor, aquela palavra que o senhor pregou quarta-feira, o senhor disse no culto, ainda essa semana terá testemunho. A Silvia está com um testemunho lindo, 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 porque a palavra de Deus tem poder, a palavra liberada tem poder. A pergunta de Deus para nós é: o que você tem feito com a palavra que Deus libera sobre a tua vida? Qual é a visão do mundo natural para nós? Quando olham para você, a visão do mundo natural é o seguinte: aos olhos do mundo, fracos são fracos, fortes são fortes. É assim que o mundo olha. Algumas pessoas vão dizer que crente são aqueles que são pobres, miseráveis, que não têm onde cair, então por isso se tornam crentes. Essas pessoas são desprovidas de inteligência, né? Primeiro, nós somos o povo que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus sustenta, que Deus cuida. Nós somos o povo que Deus faz do caído, Deus faz ficar em pé. Deus faz do torto ficar reto. Deus faz a estéril ser mãe de filho. Deus faz aquele que está doente, quando Ele quer, Ele cura, Ele libera. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Aos olhos do mundo, fracos são fracos e fortes são fortes. Aos olhos do mundo, lobos são predadores e cordeiros são depredados. Aos olhos do mundo, somos fáceis, somos pessoas fracas. Mas isso eu dizer para você na visão de Deus: aos olhos de Deus, cordeiros vencem lobos. Aos olhos de Deus, lobos viram cordeiros. Aos olhos de Deus, fracos são fortes. Eu vou repetir: o mundo olha e vê o seguinte: fracos são fracos e fortes são fortes. Aos olhos do mundo, os lobos são os predadores e cordeiros são os depredados. Mas quando a gente está debaixo do sangue desse Jesus que foi ministrado aqui essa noite, aos olhos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na visão de Deus, quando nós entramos debaixo dos portais da salvação, a visão de Deus é o seguinte: nós nos tornamos, como Ele fala, cordeiros. Aos olhos do Senhor, cordeiros vencem lobos, lobos viram cordeiros e fracos são fortes. É isso que acontece. Agora, 1 Samuel 14, a partir do verso 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto. Grave isto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregado eles em nossas mãos. Nisto servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós,
e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, cerca de meia geira de terra, houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, corria uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aías: traze-me aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram, e vieram a peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também eles se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus surgiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. 2 homens, um príncipe novo, disse para o seu escudeiro: Deus não precisa de muitos para nos dar vitória. Um moço, ele disse: se o Senhor quiser, Ele nos dará vitória. Mas quem eram os filisteus? Esses lobos, máquina de guerra. Jonatas precisa agir. Ele tem que atravessar 2 penhascos, 2 montanhas, e ele tem que subir meio que de 4, gatinhando. Não é fácil, nunca será. E o combinado é: se eles disserem, suba até aqui e nós daremos uma lição, é um sinal de Deus para a gente ir. O moço disse: meu coração está com o Senhor. Então Jonatas vai, debaixo dessa palavra. Presta atenção no que você fala, presta atenção no que você profetiza, presta atenção com a tua boca. Presta atenção na hora do nervoso, o que sai da tua boca. A igreja está escutando? Presta atenção do que sai ou o que sai da tua boca. Porque o que sai da tua boca pode ser vida ou pode ser morte. No caso de Jonatas, ele disse para o seu escudeiro: se o Senhor quiser, Ele nos dará a vitória, porque Ele não precisa de muitos, Ele dá vitória com muitos ou com pouco. Jonatas declarou, o moço disse: que o Senhor continue contigo, meu coração está com você. Eles subiram, conforme Jonatas estava subindo de 4, vinha um soldado, Jonatas pegava, derrubava um, o moço vinha atrás e o matava. E assim Jonatas destruiu mais de 20 filisteus aquele dia. A outra guarnição, o time, o exército, os 600 homens de Saul estão do outro lado, acuados. De repente, presta atenção, pega isso. Jonatas está lutando. O moço acreditou naquilo que saiu da boca do moço, cheio de fé. Conforme Jonatas está guerreando, a palavra de Jonatas foi essa: o Senhor pode salvar com muitos ou com pouco. Conforme Jonatas começa a agir, a Bíblia diz, o texto que eu li com você: houve um tremor de terra nos montes. Deus bradou, Deus gritou, Deus fomentou.
2 moços começaram a agir, e o exército dos filisteus começaram a ficar apavorado. Os saqueadores, as máquinas de guerra começaram a tremer, com carro, com escudo, com espada, com lança. Meu irmão, Deus, Ele pode mudar a história da nossa casa agora. Ele pode mudar a história da nossa vida agora. Como assim, pastor? Tem coisas que eu estou orando. Meu irmão, exerça a tua fé, clame ao Senhor, clame ao Senhor, continue na posição espiritual, abra a tua boca para profetizar. O diabo está desejoso de ouvir uma palavra ruim, ele está desejoso de ver você não adorar, não clamar, não cantar, porque ele diz: é pequeno, é cordeiro. Cordeiro no meio de lobos significa quando nós estamos aos olhos do mundo como desprezíveis, como pequenos, como incapazes. A gente não precisa ter tamanho, a gente não precisa ter estrutura de filisteu. A gente só precisa ter a presença do Deus de Israel sobre a nossa vida. A gente precisa ter o temor de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão, caminhando para que você glorifique ao Senhor, do que está cheio o teu coração? Eu quero que você verbalize isso alto. Ninguém precisa falar igual ao outro agora, mas eu estou fazendo uma pergunta para a igreja: do que está cheio o seu coração? Me responda bem alto. Alguns estão mudos, né? Do que está cheio o teu coração? Diga. É do que está cheio. Qual é a canção que o nosso coração tem entoado? Qual é a canção? Qual é a música, o louvor, a adoração que o nosso coração tem cantado? Qual é? Qual é aquela inspiração que tem nos levado a cantar? O que nos inspira a guerrear as guerras do Senhor? O que nos inspira? Jonatas disse para o seu carregador de armas, ele disse: o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. E eu preciso que você me ajude no finzinho desta palavra primeiro esta noite. Repete comigo, olhando para alguém que está ao seu lado, diga: o Senhor nos ajudará, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Quantos acreditam nisso? Faça barulho de vitoriosos. As ações devem condizer com a fé. Nossas ações precisam condizer com a fé. Nossas celebrações, a gente fala muito de culto, culto de domingo, muda um pouco. Venha para o culto com uma terminologia diferente. É culto, venha para celebrar. Entendeu? Quem celebra não fica bola murcha, não fica caído, não fica morrendo, porque a Bíblia diz que mortos não cantam, não celebram. Qual tem sido a canção do seu coração? A canção que o diabo tem soprado? Derrotada, derrotado, você não vale nada, você é fracassada, você é fracassado. Esta é a canção que tem saído. As ações devem condizer com a fé. Lembre-se disso. Não há impedimento para o Senhor. As nossas ações atraem ou afastam o agir de Deus. Levante sua mão para o céu e diga: as minhas ações atraem ou afastam o agir de Deus. Irmão, antes que você venha me questionar teologia, eu não estou falando de misericórdia. Uma coisa é viver de misericórdia,
A outra coisa é viver do agir especial de Deus. Sabe aqueles milagres que ninguém vai entender nada e compreende nada? Tem coisas que a gente sabe que pode acontecer. Eu estou falando de casos como esse aqui, aonde para muita gente, e de fato nós somos, as pessoas olham para nós e não passamos de cordeiro, e olham e nos colocam como cordeirinhos, pequenininhos. E de fato, como o Espírito tem soprado ao meu coração, nós estamos nesse mundo como cordeiro no meio de lobos. Como cordeiro no meio de lobos. Só tem uma coisa que você e eu precisamos lembrar: quem está sobre nossa vida é o Cordeiro Santo de Deus. Este Cordeiro que venceu a morte, este Cordeiro que venceu o diabo, este Cordeiro que pode todas as coisas. Cordeiros para o meio de lobos. Realmente seria perigoso se não for o revestimento de Deus sobre aquilo que recebemos. Sabe, irmãos, se não fosse Deus sobre a nossa vida, quem aqui tem certeza que se Deus não fosse na sua vida, você não estaria aqui essa noite por tantas coisas que já te aconteceu? Ei, irmão, tem gente que já falou assim: você está vivo? Eu encontrei gente que se diz crente, que depois de muitos anos, de algumas lutas que eu passei, me encontrou numa reunião de líderes. Quando ele me viu, ele disse assim: nossa, você está vivo ainda? Achei que você estava morto. Como eu ainda não sou anjo, eu estou em processo de transformação, e eu disse: estou vivo e ainda vou enterrar muito inimigo meu. Dá licença. Sabe, querido, para muita gente é perigoso, mas quando nós somos revestidos pelo Senhor, nós entramos no meio daqueles lobos, nós entramos no meio dos lugares difíceis, e a presença do Eterno está sobre nós. A presença do Altíssimo está sobre nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos capacitados, nós somos comissionados para entrar no território do inimigo. Talvez alguns não entenderam, mas quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, o Senhor diz, o Senhor fala. Tem coisas que Deus não vai falar, Ele está esperando posicionamento. Acorda! Tem coisas que o Senhor já liberou, Ele já disse, é posicionamento. É só se posicionar. Jonatas tem um exército que por anos está dentro do território de Israel, está cobrando impostos, estão massacrando, estão fazendo. O seu pai o colocou sobre um território. Ele vai lá, a primeira coisa que ele faz: saiam daqui. Já que não saiam, os expulso, eu luto, ele os destrói. O inimigo começa a olhar e está vendo a organização, eles estão se alinhando, eles estão se preparando, vamos matar, vamos mandar lá os saqueadores. Mas Jonatas, ele se posiciona, o pai dele está no lugar, ele chama o moço e diz assim: vamos comigo até lá, mas tem morro, é muito difícil. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode nos dar vitória, com muitos ou com poucos. Meu irmão e minha irmã, primeira palavra para você essa noite: levante a sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Levante a sua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem liberado sobre a tua vida uma palavra de vida e não palavra de morte. O Senhor tem liberado sobre a tua vida uma palavra de alegria e não de tristeza. O Senhor tem liberado. O Senhor colocará aquilo que é plano dele, mas a gente precisa se posicionar. Jonatas vai engatinhando e começa a fazer. Quando ele age, o céu começa a responder. Quando você age, o céu responde. Quero fechar com você para a gente adorar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9.
e verso 10, para louvarmos o Senhor. Abra a sua Bíblia, nós vamos acompanhar. Diz assim: isso é Deus falando para mim. Isso é Deus falando para você. É Deus falando para você, mulher. É Deus falando para você, homem. É Deus falando para você, obreiro. É Deus falando para você, músico. É Deus falando para você, pastor. É Deus falando para mim. É Deus falando para nós. É Deus falando para o Senhor. É Deus falando para o Senhor que tem 60, 70, 80, 90 anos. Assim o Senhor fala lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Repete comigo: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Porque para Deus não há impedimento, com muitos ou com poucos. Aos olhos dos filisteus, Israel era cordeiro, mas foram os cordeiros que entraram no meio dos lobos e ganharam aquela guerra, e venceram aquela guerra. O texto vai continuar dizendo: quando o Senhor estremeceu a terra, pega isso para nós. Quando Jonatas começa a guerrear, que ele sobe e ele destrói, vai destruindo junto com o seu escudeiro, ele vai abatendo os homens, vai chacoalhando aquele lugar. O céu que já está olhando, o céu que pegou aquela palavra de Jonatas, a Bíblia diz que começou a tremer os montes. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você tem ideia que as barracas, que o acampamento dos filisteus, as tendas começaram a balançar, os saqueadores, os cavalos, as pessoas que estavam ali, os combatentes, os valentes. A Bíblia diz que o Senhor começou a estremecer os montes, e de repente a espada de um filisteu começou a virar contra outro filisteu. Os dois homens, dois moços, simplesmente cheios de fé, cordeiros para os filisteus. A palavra que os filisteus disseram para Jonatas e para o seu escudeiro: ah lá, estão saindo das cavernas, estão saindo dos esconderijos, estão saindo das cisternas, vem para cá que nós vamos ensinar você. Jonatas disse: essa é a palavra-chave. Ele disse: se eles falarem isso, é porque Deus mandou a gente para lá. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus para nós essa noite é esta: porque para Deus, com poucos ou com muitos, Ele entregará a vitória nas nossas mãos. Posicione-se. Ah, pastor, mas no meu trabalho, na minha casa, na minha luta, as pessoas estão dizendo que eu sou pequeno, que é impossível. Ah, mas a situação está tão difícil. O advogado falou que é praticamente chance quase que zero de eu ganhar esta causa. Respeite o advogado, mas creia no Deus que manda no advogado. O médico diz que essa situação é quase que perdida. Respeite o médico, ore pelo médico, mas continue colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, disseram que essa situação ela não tem mais jeito. Olha, querido, com todo respeito, o único que pode dizer que acabou é Deus. Deus não diz que acabou. Deus continua dizendo: eu estou com você, eu estou com você, filha, filho, eu estou com você. Então, meu irmão e minha irmã, continue como cordeiro, porque Deus, quando você se comporta como cordeiro, o Senhor te levará como cordeiro no meio de lobos, e colocará os lobos como cordeiro, e você vencerá. Você será fortalecido, você será aquele que o Senhor colocará em posições que você ainda não teve.
Só tem uma coisa que você precisa fazer: se comporte como homem de Deus, mulher de Deus. Haja, diga: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha força, eu vou vencer, eu vou estar na presença de Deus. Eu não estou dizendo para você expressar uma palavra apenas como chavão. Creia no Senhor, crede nos seus profetas e prosperareis. O Senhor liberou, Jonatas agiu. Quando Jonatas age, o céu diz: é agora. Talvez essa noite a única coisa que está faltando, deixa eu dizer para você, sabe aquele aleluia que está travado aí na sua garganta há uns 2, 3 anos? Sabe aquele glória a Deus que não sai, mas sai para outra coisa? Sabe aquelas lágrimas que saem? Sabe aquela murmuração que sai para outra coisa? Troque isso essa noite para levantar a mão e dizer: aleluia, louvado seja o Eterno. Pula, salta, glorifica, faça alguma coisa para que o céu possa também fazer algo por você. Fique em pé em nome do Senhor e vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Pois tu és grande, és invencível, mais elevado